Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente mais esse dia. Muito bom a gente poder contemplar mais um dia, né? Nossa vida aí está nas mãos do Senhor, então temos que sempre o agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer, né? Pois é um Deus todo-poderoso, né, que tem poder sobre o que está até à frente. Nós não temos, né? Nós temos vontade, mas o nosso Deus sabe o que irá acontecer amanhã, depois da manhã, né? Então, por isso, nós temos que verdadeiramente colocar nossas vidas nas mãos dele para que ele direcione, né? Não há ninguém que tenha o maior entendimento para direcionar uma vida do que o próprio Deus que a criou. Então, que a gente possa todos os dias estar se lembrando disso, né? E hoje eu queria deixar uma mensagem aqui, né, falando do nosso Senhor Jesus, que é aquele que veio, né, ao mundo para trazer luz, né? Pois o mundo se encontrava perdido, não tinha muito uma direção a seguir, então ele veio para que a gente tivesse essa luz, para que fosse quebrado o jugo, né? Pois ali viviam até os que iam na igreja, mas tinha uma regra ali que era pesada, não era, né, de acordo com o que o nosso Senhor Jesus queria. Mas ele veio para quebrar tudo isso, né, e colocar o jugo dele, que é suave, né, é leve, é mais fácil de ser carregado, não precisa dessas coisas de estar sacrificando nada, pelo contrário, basta a gente reconhecer a ele e mudar nossos caminhos. Que aí é o que ele mais quer de cada um de nós, é a nossa sinceridade. Eu queria estar lendo três versículos que se encontram em Isaías, capítulo 9. Vou estar lendo do 2 ao 4. Diz assim, ó: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Olha essa palavra, né? Palavra aí muito bacana para a gente ter um entendimento, né, de como que era a vida antes de Jesus, né? Uma vida onde o povo era castigado, né? Onde o povo tinha que fazer coisas que não é como hoje, né? Depois da vinda de Jesus, aqueles que seguem ele não precisa fazer aquelas coisas que eram feitas no passado, né? Aqueles tipos de sacrifício, aquelas doutrinas que se seguia, tinha coisas que eram muito bobas, mas que tinham que ser seguidas. Depois do nosso Senhor Jesus, ele veio, né, e pediu apenas que a gente o ame, né, e siga a sua palavra. Se a gente fizer isso daí, amar e seguir a palavra do nosso Senhor, não tem como dar errado. Pode ter certeza que estaremos, né, fazendo o que é certo e o bom, é sem peso, né, não é aquela coisa difícil que só alguns irão conseguir, não. Todos que quiserem irão conseguir, porque o próprio Espírito Santo, né, do nosso Senhor Jesus nos ajuda, né? Então não há dificuldade, mas para isso nós temos que verdadeiramente estar no caminho dele. Eu sempre falo verdadeiramente porque, né, não adianta a gente só falar Jesus, Jesus, né, e viver uma vida toda doidada. Não, nós temos que estar em conformidade com a palavra dele, para que o Espírito dele trabalhe em nós, né? A gente tem que reconhecer e tem que buscar todos os dias. Por isso eu sempre falo aqui da importância da gente estar todos os dias assistindo um vídeo, né, lendo a palavra. Nós temos que ler, né, ainda que separamos 5, 10 minutos por dia, né, deveria ser mais tempo, mas já é um bom começo. Muitas pessoas só leem a Bíblia quando vão na igreja, né? Mas isso daí não é bom, né? A palavra do Senhor tem que ser constante em nosso coração, temos que refletir sobre ela para que a gente tenha uma vida mais tranquila. Até porque se o mundo vier nos julgar, a gente tem entendimento da palavra, né, e não precisamos viver
uma vida apertada pelo mundo, ou até por alguns pregadores mesmo, né? Quantos pregadores aí que com doutrinas, né? Algumas igrejas com doutrinas, que não foi o nosso Senhor Jesus quem colocou. Isso aí é coisa do homem, né? Algumas têm que ser seguidas, com certeza. Tem umas que você percebe que são muito boas, mas tem coisas que não precisaria jamais, né? Não precisa o homem seguir para ser salvo, porque não foi o nosso Deus quem estipulou aquilo ali. Mas nós temos que ter o conhecimento da palavra. Se nós não tivermos, será muito difícil. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que nós venhamos ter esse entendimento, que não só lá no passado o nosso Senhor Jesus veio, né, para tirar aquelas pessoas das trevas e apresentar a luz, nos tempos de hoje também acontece, né? Quantas pessoas às vezes que vivem uma vida toda atribulada no mundo, né, quase morre, e de repente tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. Ali é tirado todo o fardo das costas dela, todo aquele peso, né, que ela carrega, que às vezes o mundo foi jogando, a condenando. O nosso Senhor Jesus chega, retira aquilo ali, e ela passa a ter uma nova vida, né, uma vida transformada pelo Espírito Santo. E isso daí só o nosso Deus tem esse poder. Ontem eu estava vendo até um vídeo na internet muito bacana, aonde o rapaz estava falando que ele, né, ele era um travesti, onde chegou a botar silicone, eh, andava como se fosse uma mulher, né? E ele teve um encontro, né, com o Espírito Santo de Deus que o transformou. E aí ele estava passando naquele mesmo lugar que ele se prostituía, né, e estava ali pregando o Evangelho de Cristo, falando do nosso Senhor Jesus. É isso daí que quer dizer essa palavra aqui. Aquelas pessoas que andavam nas trevas encontraram a luz. Que luz é essa? Essa luz que nós temos dentro de casa? Não. Encontrou o nosso Senhor Jesus, que é a luz verdadeira, iluminou a vida dele ali e o transformou. Aí ele falou que depois ele se casou, teve 3 filhos e estava pregando o Evangelho de Cristo. É o que quer dizer essa palavra, né? Então que nós tenhamos fé nela, possamos estar sempre passando a palavra do Senhor à frente, porque pode ter certeza, às vezes para a gente que já estamos no caminho do Senhor, uma palavra não vai surtir tanto efeito, né? Porque graças a Deus nós já estamos na luz. Mas para quem está nas trevas, às vezes está precisando, né, ouvir um versículo, ler uma palavra, que alguém leia para ela, e aquilo ali pode estar restaurando, pode ser, né, aquele interruptorzinho que tem, onde precisa alguém apertar para apresentar a luz para aquela pessoa. Então que nós sejamos essa pessoa que aperta o interruptor, né, levando a mensagem até essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de serem salvas e de conhecer a luz do nosso Senhor Jesus, para que elas venham sair das trevas também e viver uma vida mais tranquila, sem ser condenado pelo mundo, mas sendo abraçado pelo nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, palavra que nos dá o entendimento, Senhor, da importância de andarmos verdadeiramente no seu caminho, tendo o entendimento que o Senhor veio para nos tirar das trevas e nos apresentar essa luz maravilhosa que vem de Ti. Agradecemos por tudo que o Senhor fez por cada um de nós e lhe pedimos que o Senhor sempre nos dê a oportunidade de levar a mensagem mais adiante para que possa estar alcançando outras pessoas, para que elas também venham conhecer essa luz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Abençoe a cada um que ouve essas mensagens, os dê entendimento que eles precisam também, Senhor, fazer a parte deles, passando uma mensagem para frente. Não precisa ser essa, mas que seja qualquer outra mensagem que venha de Ti, para que a gente, junto, possamos estar fazendo várias mensagens de Ti circular nesse mundo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.